Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar sobre um assunto que interessa a pequenos provedores. Na verdade, é sobre como tirar a licença SCM. E eu quero dar uma pequena explicação sobre como é que funciona um provedor tirar essa licença e algumas dicas de como é que isso funciona. Bom, a primeira questão é o seguinte: o provedor, o dono lá do Gatonete, que quer tirar uma licença da Anatel, ele tem que ter uma empresa constituída. Então vamos botar aqui, ó. Pessoa jurídica. Lembrando que essa pessoa jurídica tem que ter no seu contrato social, quando você abre uma empresa, você é obrigado, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos no meu conhecimento, você tem que ter um contrato social, né? Eu acho que existem outras modalidades de empresas que não têm contrato social. Eu não sou contador, não sei detalhes sobre abrir empresas, mas uma empresa comumente aberta no Brasil tem que ter um contrato social. E no contrato social diz o que a empresa faz, a atividade da empresa. E a atividade da empresa no contrato social tem que ser exploração do serviço de telecomunicações. Você pode botar no contrato social também exploração do serviço de comunicação multimídia, ou o SCM. Bom, tirar a licença da Anatel, gente, não é uma coisa difícil. Eu vou provar para vocês aqui que tirar a licença da Anatel não é difícil. Tirar a licença da Anatel é fácil. O que é difícil é atender às exigências que a Anatel faz, mas não por conta da Anatel, mas por conta de outros problemas burocráticos do Brasil, ou sei lá, da vida, ou do mundo empresarial. Eu vou explicar. Para você solicitar uma licença da Anatel, sua empresa, essa pessoa jurídica, ela tem que estar registrada no CREA. Ela tem que estar registrada no CREA. Isso, é muito ruim esse aqui. Se ver também não vai dar pra ver porra nenhuma. Vai não? Vai. Ah, o azul dá. Então a empresa tem que estar registrada no CREA. Aí que tá. Para que a sua empresa faça um registro no CREA, é necessário que a sua empresa tenha um contrato profissional com um responsável técnico. Isso significa o seguinte: você tem lá a XNET Telecomunicações, por exemplo. Para que a XNET dê entrada no processo de outorga da Anatel, uma das exigências é que a sua empresa tenha CREA. E para você ter CREA, a XNET tem que estabelecer um contrato com um profissional habilitado com CREA em dia. Aí que começa o problema. Você vai ter uma certa dificuldade em ter um profissional com CREA, porque é difícil de achar, e quando é difícil de achar, você tem que estabelecer um contrato dizendo que ele trabalha para você. Às vezes o cara é um pequeno provedor e não tem grana para contratar um profissional, ou um engenheiro responsável técnico. Aí o que acontece? O CREA diz, pelo menos os CREAs regionais dizem que o profissional que você estabelece uma relação de contrato tem que ter um piso salarial mínimo. Significa, por exemplo, no Rio de Janeiro, um profissional que possua CREA, ele tem que ganhar no mínimo R$ 1.600. E um engenheiro, acho que no mínimo R$ 3.800. Isso é um valor que eu acho, tá? Não tenho certeza se são esses valores. Pode ser para mais ou para menos.
Aí o que acontece? Você tem que conhecer uma pessoa, fazer um contrato com a pessoa dizendo que ela trabalha para você e ainda ganha 1.600 todo mês. Então, portanto, tem que ser uma pessoa que te conhece. Porque você vai fazer um contrato desse com alguém, a pessoa pode entrar na justiça do trabalho dizendo que trabalhou para você e que você não pagou ela. Então aí figura um problema maior ainda. Mas vamos supor que você, com muito esforço, conseguiu resolver esse problema. Mesmo porque quem é um grande provedor não tem esse problema, porque um grande provedor tem um monte de pessoas com CREA trabalhando nele. Eu estou me referindo a pequenos provedores que precisam ou gostariam de tirar uma licença e não possuem um profissional com CREA trabalhando na empresa. Lembrando que se a empresa de telecom, o profissional que é responsável técnico tem que ser um técnico de telecom. Se for um técnico de eletrônica ou eletrotécnica, o CREA vai lá e te fiscaliza e diz que você está errado. Então isso é um outro problema. Você é uma empresa de telecom, tem que ter um responsável técnico da área de telecom. Ou técnico ou engenheiro. Pelo menos o CREA do Rio de Janeiro é assim. De outros estados eu não sei. Vamos supor que você venceu essa questão do CREA. Está fácil tirar licença. Com o CREA resolvido, você tem que ter uma coisa resolvida, chamada fisco. O que é o fisco? Você só pode tirar uma licença da Anatel se você estiver em dia com os impostos. A Anatel é um órgão do governo. E governo não faz negócio com quem deve ao governo. Essa é uma exigência. Aí é outro problema que os empresários, ou os pequenos provedores, ou os pequenos empresários, que possuem um provedor ilegal e quer legalizar, sofrem. Por quê? Ele primeiro resolveu o problema do CREA. Conseguiu lá um amigo que possui CREA, diz que aquele cara trabalha para ele, fez o contrato, registrou a empresa no CREA. E os CREAs são demorados. Aí, quando chega a hora do fisco, ferrou. Por quê? Uma pequena empresa sempre está devendo algum imposto. E aí é que complica a situação. Por quê? Você não pode tirar uma licença da Anatel no ato da outorga, no ato, quando eles vão expedir sua outorga, você é obrigado a apresentar todas as certidões negativas. Quem está com os impostos em dia, tirar a certidão negativa não é nenhum problema. Quem não está com os impostos em dia vai ser um grande problema. Mas ainda assim o Brasil é burocrático. Nem todos os entes queridos têm site na internet que você vai lá e tira uma certidão negativa. Então ele vai exigir certidão negativa de todo mundo. O que é todo mundo? Governo Federal, site da Receita, Receita Federal. Se você é de algum estado, se for do Rio de Janeiro, for de São Paulo, tem que entrar na Receita do estado e lá tem duas coisas que você tira em certidão. Uma dizendo que você não deve a ele e outra dizendo que não está inscrito na dívida ativa dele. Aí já são duas certidões. No do Rio de Janeiro você não tira isso pela internet fácil não. E tem que pagar uma taxa inclusive. Então vou botar aqui, Estado. Não deve nada ao Estado. Município. Aí o Brasil é muito grande, quem assiste nossos vídeos aqui são muitas pessoas. Você tem que procurar a entidade do seu município, a sua municipalidade, e lá na sua municipalidade buscar uma certidão negativa dizendo que você não deve àquele município. Município, vou botar aqui. O restante é fácil. INSS é na internet, FGTS é na internet, tem que pedir para o contador, eu acho. Ele também pede a Anatel dizendo que você não tem nenhuma pendência de dívidas trabalhistas. Isso é outra coisa que te pedem. Dívidas trabalhistas. Você tem que tirar tudo isso. Mas quando você dá entrada no projeto da Anatel, você não precisa estar com tudo isso em mãos. Mas tenha em mente que se você está devendo imposto ao governo, não adianta dar entrada na Anatel, porque quando o seu processo sair, você vai ficar emperrado nas certidões. Você tem que apresentar as certidões dizendo que você não deve nada. Então,
Então eu acho, no meu ver, que as duas maiores dificuldades é o CREA e estar em dia com o imposto. Você tem o CREA e está em dia com o imposto, o resto é fácil. Você entra no site da Anatel, verifica todos os documentos que tem que ter, ele te pede os documentos de praxe de qualquer empresário. Contrato social, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, que mais? Pede um projeto básico. Eu não acho necessário contratar nenhum consultor. Se esses consultores que tem aí, 3 mil, 5 mil para tirar uma licença, acho babaquice isso. O projeto é um projeto simples que você acha lá no fórum do Under Linux. Você mesmo faz, anexa esses documentos e envia. E você tendo crédito, estando em dia com o fisco, você não vai conseguir tirar sua licença. E outro detalhe, você junta tudo isso no processo, envia por correio para a Anatel em Brasília, para o setor de autorizações. Tem lá o passo a passo, cartilha de como tirar a ECM. Não é difícil, é fácil. Se faltar algum documento, a Anatel te manda uma carta dizendo, olha, você enviou todos esses documentos, mas falta o registro do CREA, falta a inscrição municipal, falta a inscrição estadual. Então, assim, tirar a licença da Anatel, ela não é difícil, ela é fácil. Só que você tem que ter esses requisitos aqui, que nem todo mundo tem. Às vezes o provedor não tem uma empresa, ainda vai abrir. Quando abre a empresa, tem que abrir com a orientação certa. Ou às vezes o provedor tem uma empresa, mas não tem no contrato social um objeto social adequado para tirar a licença. Então o provedor ele passa por essas dificuldades que é do Brasil, ela não é da Anatel. Se você tem um pequeno provedor e ele não está legalizado, você tem dificuldades em tirar a licença, você não fique chateado com a Anatel, a culpa não é dela. A Anatel é ágil. Eu gosto de respeitar a Anatel porque eu ligo muito para eles, falo muito com eles. Eles são rápidos, não acho eles lentos. Se você envia uma coisa, eles te retornam num tempo razoável, enfim, podia ser super rápido, mas eles te retornam. Você envia uma correspondência. E em uma semana eles estão te devolvendo a correspondência dizendo, olha, você enviou isso e aquilo, falta aquele documento. Então assim, se você quer tirar um provedor, vê lá a cartilha de como tirar o ECM, vai te exigir os documentos de praxes, que são esses, contrato social, dizendo que você tem empresa, inscrição estadual, essas coisas, e o mais difícil é o CREA e está em dia com os impostos. Essa questão do projeto é pura besteira. Você acha um modelo de projeto no Under Linux, anexa é uma folha só e envia. E recentemente a Anatel mudou no regulamento, resolução 28 de maio desse ano, 2013, mudando de 9 mil para 400 reais, embora eu acho que a alteração de preço não tenha mudado nada a questão do número de provedores que solicita, porque as dificuldades aqui continuam as mesmas. A dificuldade é a dificuldade Brasil, não é a dificuldade da Anatel, né? Mas enfim, mudou de 9 mil para 400 reais e a pessoa vai lá e dá entrada. E os servidores da Anatel, eles tiram dúvidas pelo telefone, as pessoas são solícitas. Existe um ambiente propício a provedores se legalizarem. É essa a minha impressão. Eu não sou um defensor da Anatel, não sou político, não estou ligado a ninguém. Eu sou um pequeno profissional querendo ajudar e compartilhar a minha experiência com outros. A sensação que você tem é que a Anatel, ela propicia a competição, mas a competição de quem é gente séria, de empresas, de pequenos provedores que são sérios, que estão devidamente constituídos, em dia com os impostos e pretendem estar regulados, né? Então, galera, é isso. E eu vou fazer um outro vídeo sobre as exigências de depois que você tirar a licença, as exigências que você tem que ter, porque tem uma galera enganando aí quem tem SCM. Um abraço, tudo de bom.